irmãos, muito boa noite. Uma alegria estar aqui pela primeira vez. Quando me perguntou, primeira vez, eu também pela primeira vez, que alegria, que coisa boa vir numa casa espírita pela primeira vez, conhecer corações novos. Alguns corações que eu já conheço há um tempinho, da Comerge, vim até com a blusa da nossa Comerge, que é a confraternização das mocidades espíritas que a gente faz no Carnaval, para a gente poder não esquecer desse evento tão importante para cada um de nós, que ajuda também essa juventude e a nós mesmos a trabalharmos as nossas questões ligadas aos vícios. Bom, o tema é espinhoso. Eu costumo fazer, quando falo sobre esse tema, um seminário, porque a gente fala muito, e tem muito assunto, tem muita história, tem muita coisa para a gente falar. A gente vai tentar reduzir para caber dentro do nosso horário, mas fico sempre à disposição dos irmãos, de quem quiser conversar comigo. O Luiz tem meu telefone, a Nurimar tem meu telefone, se precisar, a gente pode ir trocando figurinha também depois pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, porque realmente são muitas as questões que nos envolvem em relação a vício. Então, só para a gente situar, né, sobre o que a gente está falando. Então, segundo o dicionário, a definição de vício é defeito ou imperfeição grave de pessoa ou coisa. Qualquer deformação que altere algo físico ou funcionalmente. Disposição natural para praticar o mal e cometer ações contra a moral. Depravação. Hábito de fazer algo. Mania. Dependência que leva a um consumo irresistível. E aí a gente vai se atentar um pouco mais nessa última definição de vício, que leva a gente a uma dependência. E a dependência, ela é caracterizada quando a gente perde o controle, quando a gente se despersonaliza, quando vê o objeto ou, né, o desejo da nossa compulsão, da nossa dependência. Então, quando a gente fala em vício, muitas das vezes, como estava ali na nossa capa da nossa conversa, a gente fala só da superfície e não observa, né, toda a parte de baixo do iceberg que está submersa, que muitas das vezes, seja por medo, seja pelo tabu, seja, às vezes, mesmo por falta de conhecimento, a gente acaba não abordando conosco e com aqueles com quem a gente convive. Então, para falar sobre vício, a gente começa pensando, né, no que leva uma pessoa a se viciar. Todo mundo sabe que vício é algo que não é bom para a gente. Vimos a definição, um problema, algo que faz mal, depravação, algo que leva a gente a situações em que a gente considera irresistível. Embora no próprio Livro dos Espíritos, a espiritualidade reflete para a gente que se o homem quiser, como disse na página inicial, se tiver vontade, a gente consegue milagres. O problema é que nós estamos aprendendo a lidar com as nossas vontades daquilo que a gente vem cultivando há milênios. São milênios vivendo determinadas viciações, e aí quando a gente se vê na nova sensação de tentar sair daquele automatismo que nos leva sempre a fazer as mesmas coisas, o desafio é grande. Não é impossível, mas é um desafio grande. E a gente precisa, muitas das vezes, de ajuda. E aí, o que leva uma pessoa a se viciar? Existem causas psicológicas, muito comuns aí na adolescência, a imaturidade, mas também muitos adultos que não saem da adolescência, né? Saem da adolescência na idade, mas mentalmente a gente continua lá. O desejo de desafiar limites, e a gente vê muito isso hoje nas redes sociais, na internet. Conflitos, né? Então tenta usar o vício como uma fuga da realidade. A busca por experiência sensorial, aí mais especificamente para o vício em substâncias. Então você usa, alguém diz que você usando uma determinada substância, você passa a ver cor no som, a sentir o gosto da música, e aí a curiosidade, essa busca por uma sensação diferente, pode levar o indivíduo a buscar algo que pode levá-lo ao vício. E aí a imaturidade colabora com isso. A gente acha que uma vez só não vai fazer mal.
Ou eu tenho força suficiente para não me viciar. Porque toda vez que você toma uma cerveja, ninguém pega uma latinha de cerveja pensando em virar alcoólatra. Ninguém aperta um baseado para virar cracudo. É um processo. E quando você vê, você já está envolvido naquilo. Eu não comi o primeiro brigadeiro achando que ia ficar do tamanho que eu já fiquei, que hoje ainda estou melhorzinha do que eu já tive um dia. Então, a gente vai, aos pouquinhos, quando você vê, é igual a mosca na teia da aranha. Você começa e quando você percebe por quê? Porque nós viemos de outras encarnações, com outras tendências, com outras vivências nas quais essa sensação é conhecida. O prazer é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Então, a influência do meio também pode afetar muito nessas escolhas erradas que muitas das vezes a gente faz, né? Ainda mais quando se é mais jovenzinho, mas a gente também, na vida toda da gente, a gente está sob influência do grupo onde a gente está circulando. Então, se o grupo todo bebe, você é o único que não consome álcool, das duas uma, ou você vai ser tratado diferente, as pessoas começam a te excluir, ou você simplesmente vai aderir àquela convenção social. Então, todo mundo está bebendo, você toma um golinho também para estar ali, para dizer que está participando. Senão, vão começar a te chamar de fanático, que você é o sonso, ou então, principalmente ligado a álcool, né? As pessoas acham que se você não bebe, algum problema você tem. Aí você diz que você é religioso. Ah, mas então, né, você é fanático religioso porque várias religiões permitem o uso do álcool. O espiritismo não proíbe. Aliás, o espiritismo não proíbe nada. Isso é que eu acho fantástico no espiritismo. Mas mostra pra gente que, como Paulo de Tarso bem falou, tudo me é lícito, mas, sempre tem um mais, sempre tem uma vírgula, nem tudo me convém. E aí a gente precisa ver que o meio que a gente está vivendo pode estar influenciando, né? E jovem, e todos nós somos muito suscetíveis a essas influências. A congênita, que é quando a mãe passa essa predisposição para o filho durante a gestação, quando ela faz uso de substâncias, né? E a gestante que faz uso, ela altera a genética daquele corpinho que está sendo criado, que pode já nascer com uma alteração neurológica que aumenta a chance dessa criança vir mais para frente a desenvolver também viciações. E hereditária, que é quando as mudanças já vêm no modelo organizacional biológico. Isso é o que a ciência diz. O espiritismo traz mais uma informação para a gente, que é a vida passada. Então, nós trazemos em nós essas tendências do passado que ainda estão aqui dormitando. Então, se a gente provoca, a gente pode acabar despertando questões que estavam adormecidas para esta encarnação. Por isso, é sempre bom evitar o problema. Mas, claro, a gente está encarnado, esquecidos do passado, achando que a gente é Highlander, que vai viver para sempre, e que, por conta disso, vai ser mais difícil a gente chegar a desenvolver algum tipo de viciação, até por conta do tabu, muita gente não fala sobre isso abertamente dentro, né, das situações onde a gente vive. Então, vamos pensar em relação a vício. Quando eu sei que o consumo que eu estou fazendo de uma determinada coisa, ou comportamento, é uso recreativo, que é quando eu uso em dose ou em frequência que não faz mal à minha saúde, ou quando é abuso, quando eu uso em dose e frequência que pode começar a fazer mal à minha saúde, eu consigo ficar sem, mas eu sofro, ou quando já é dependência instalada. Estudos demonstram para a gente que a melhor forma da gente saber se eu estou no uso, no abuso ou na dependência é a regra dos 90 dias. Aí fica para a gente pensar juntos. Pense vocês aí no seu cantinho, na sua mente, qual substância ou qual comportamento você acha que você está exagerando, ou a família já avisa, ou fulano está bebendo Coca-Cola demais, ou está vendo videozinho na internet demais, ou está falando mal demais do amiguinho, ou está
comprando demais na Shopee, na Shein, na Amazon, no Mercado Livre, enfim, a gente está comprando demais. Experimenta exercício mental. Será que você consegue ficar 90 dias sem? Uso muito isso com os meus alunos. Para uso consumo de álcool. Você consegue ficar 90 dias sem tomar nenhuma cerveja? Poxa, Claudinha, 90 dias é muito tempo, são 3 meses. Então vamos pensar de uma outra forma. Uma festa de aniversário de uma criança que não vai ter bebida alcoólica. Como é teu comportamento? Você vai, curte a festa sem problema nenhum, toma refrigerante, toma suco, toma água, fica feliz, come brigadeiro. Ou, aí eu uso recreativo. Ou você vai, mas por não ter álcool, você passa a festa inteira com a cara amarrada, pensando 3 horas da minha vida perdida, que eu podia estar aqui, né, feliz, e por causa das crianças nem vão beber, é só os adultos que vão, então qual o problema de ter bebida alcoólica? E passa a festa inteira, não bebe, vai na festa, mas não curte. Uso abusivo. E a dependência, você não aceita o convite porque não tem álcool a ser distribuído durante a festa. Mesma coisa a gente com qualquer outra situação. Há uns 12 anos atrás, eu e as minhas 2 irmãs, a minha mais nova, a Carla, e a que regula a idade comigo, a Lúcia, percebemos que nós estávamos usando muito refrigerante na nossa dieta. E aí a gente resolveu, eu já tinha visto esse estudo da regra dos 90 dias, e aí a gente resolveu testar em nós, fizemos uma aposta entre nós, quem conseguisse, né, passar os 90 dias bem, ganhava a aposta, que era uma roupa, uma coisa, não me lembro exatamente o que, mas era alguma coisa que nós 3 queríamos, enfim. A Carla, minha irmã mais nova, passou os 90 dias e já tem 12 anos que ela não bebe refrigerante desde então. Parou de tomar, achou que foi ótimo. Toma um golinho, pouquinho, se não tiver outra coisa para beber. A minha irmã, Lúcia, conseguiu ficar 90 dias sem tomar o refrigerante. Mas no 87º começou a estocar Coca-Cola dentro de casa. E na virada do 89º para o 90º, ela não sabe o que aconteceu, mas ela acordou com 2 Coca-Cola na cama. Ela não sabe se ela tomou, se ela jogou no vaso, se ela se banhou, o que foi que ela fez. Mas acordou com 2 Coca-Cola na cama, vazias, 2 latas de Coca-Cola vazias. E eu, antes do final da 2ª semana, me peguei tomando Coca-Cola escondida dentro do carro na rua de trás de casa. Dependência. Imagina o que é para mim, há 2 anos, não tomar refrigerante. Por quê? Por causa da dependência, mas eu precisei para uma UTI, para poder tomar uma chacoalhada boa e ver que não dá. Hoje eu sou uma pessoa que tem um problema renal, não posso mais, estou fisicamente totalmente impossibilitada de tomar refrigerante. Se eu pegar e tomar um refrigerante, provavelmente eu vou ter problemas e vou precisar voltar para a UTI. Como eu não quero mais, né, Papai do Céu arrumou um jeito de me fazer sossegar nessa encarnação ainda. Por quê? Eu estou falando de refrigerante. Agora, vocês imaginem álcool, cocaína, crack, maconha, xarope, Viagra, esteroide anabolizante e várias outras substâncias que a gente usa. Dorflex. Precisa ir muito longe. A mãe de uma aluna minha fez uma hepatite medicamentosa por conta de Dorflex. Ela acordava de manhã, pegava um blister com 12 comprimidos, botava tudo dentro de um pilãozinho, fazia igual, amassava igual que você vai amassando para fazer caipirinha, botava água e tacava 12 comprimidos de Dorflex diluído em água todo dia, porque ela se autodiagnosticou com fibromialgia. Então, cada um com o seu vício, mas todos fazendo mal ao corpo. E ao corpo, porque a mente, como disse a página inicial, o problema não é a viciação, o objeto da viciação. O problema é o espírito que tenta achar uma saída para ou se anestesiar, ou fugir, ou tentar coisas diferentes, ou simplesmente se rebelar da situação que está vivendo. Então, qual é a porta de entrada para a viciação? O que vocês acham? Eu sou professora, gente, eu detesto ficar falando sozinha aqui na frente. Vamos lá. E evangelizadora também. O que vocês acham? Qual é a porta de entrada para vício?
Valendo 2 pontos para a prova. Olha que delícia. Lá em La Solar a gente pega gabarito. Uma frustração, uma curiosidade. Companhia. Falta chegar no ponto principal. Tudo isso funciona. Mas o que mais? Oportunidade. Mas o que dispara a possibilidade da gente se viciar é prazer. Por isso que é tão diverso. Cada um tem uma fonte que dá mais prazer. Tem gente que gosta de vela derretida nas costas, gente. É uma viciação. Tem gente que gosta de brigadeiro. Tem gente que gosta de exercício físico e se vicia em exercício físico. Então, os efeitos das compulsões, independente de qual seja que você está viciado, e aí eu estou falando de vício, tá? Então, mesmo coisas boas, como, por exemplo, a alimentação saudável, pode gerar viciação. É uma doença que a gente chama de ortorexia, a compulsão obsessiva pelo comer saudável, que afeta a relação dessa pessoa com as outras, porque ela começa a se tornar insuportável a convivência, porque tudo tem que ser do jeito que aquela pessoa imagina que é saudável, e a própria pessoa começa a sofrer muitas das vezes porque elege alguns alimentos como sendo os melhores e descarta completamente outros, e não se permite nenhum tipo de flexibilização. E aí, por conta disso, vem o sofrimento, pode vir carências nutricionais e uma série de coisas podem acontecer, porque é doença. Viciação é doença. Então, a gente precisa tratar, olhar para ele como tem que ser tratado. Todo vício é possível de ser tratado. Então, no corpo espiritual, quando você não controla a viciação, muitas coisas podem acontecer. Está lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. O perispírito e o espírito, né, o perispírito é o veículo do espírito junto ao corpo físico. Célula a célula, né, a gente está conectado. Então, essas compulsões, elas vão liberar toxinas que impregnam o perispírito e vão gerar alterações perispirituais que a gente vai levar para o lado de lá se a gente não consertar enquanto está aqui. E aí, introduz impurezas, no caso de substâncias, mas também impurezas do ponto de vista mental. E amortecem as vibrações. Então, o passe, que é tão importante que a gente tome, quando o indivíduo está viciado e não está tratando, não está cuidando, é complicado vencer essa resistência energética que o indivíduo se coloca em relação às benesses que a espiritualidade tenta chegar. Porque a gente é que repele. Os mentores estão fazendo manobra ninja para chegar perto da gente, para dar uma intuição, para jogar, né, um momento de clareza para a gente poder pensar 2 vezes, e a gente se nega. A verdade é essa. Por isso, a página inicial lá do Evangelho segundo o Espiritismo é tão assertiva na sua fala. Ocorre, então, um entorpecimento psíquico, a gente fica mais refratário a ouvir as coisas, as verdades que a gente precisa aceitar para poder caminhar na direção da melhora. Ocorre insensibilidade no tratamento espiritual, porque, como a gente falou, a gente repele as boas vibrações que chegam. A dependência prossegue depois da morte. Porque se eu desencarno hoje, voltando para casa, gordinha do jeito que eu estou, gordinha bondade, mas enfim, ainda do jeito que eu estou, viciada em comida, estou em tratamento, estou melhorando, mas ainda não cheguei nem perto do que eu preciso. Então, apesar de estar desse jeito, eu desencarno hoje, eu chego no plano espiritual, vou para nosso lar, eles comem lá sopa de fluido com gosto de água. Primeira semana eu acho que eu aguento, mas depois eu começo a sentir falta da Nutella, sei vocês, da lasanha. E aí, quando você vê, você não quer mais estar em nosso lar, tanto que lá teve não sei quem leu o livro, vou dar um spoiler, desculpa, o livro é de 1900 e vovó de biquíni. O livro conta, no filme não tem, mas no livro conta que teve uma guerra em nosso lar. Uma briga feia lá dentro por causa de comida. Que o ministro penou para conseguir instituir uma dieta que fosse à base de fluido, com gosto de água. Que te deixa novinho em folha no dia seguinte. Você come aquilo,
você está perfeito para o dia seguinte. Mas imagina viver disso 250 anos entre uma encarnação e outra. Para quem gosta de Nutella, ovo maltine no café da manhã, eu não cheguei a 168 que eu tinha, agora estou com 124. Estou chegando. Mas, enfim, com 168 não cheguei lá comendo rúcula e brócolis, né, gente? Então, a gente realmente precisa pensar no futuro. A prece do nosso colega foi perfeito. Pensar naquilo que está na frente, porque a gente não se prepara para o plano espiritual, apesar da gente acreditar piamente nele. E aí, isso vem, não, eu estou falando de comida porque a minha área de viciação é o que eu conheço de perto, mas cada um leve para a sua área de mais difícil controle, né? Então, quando a gente desencarna, a gente vai ter dificuldade. Da mesma forma que os irmãos desencarnados, que desencarnaram com seus vícios, se entra um fumante, um espírito fumante, vem agora assistir a palestra, ele não me vê. Porque eu não tenho a menor vontade de fumar. Eu nunca tive vontade de fumar, sempre tive asco pelo cigarro. Qualquer tipo de fumo. Então, para quem está com interesse em fumar, eu nem posso passar, inclusive, como invisível. Agora, se entra um ex-gordinho que gosta de chocolate, eu brilho para ele a 10 quilômetros de distância. Lá tem alguém que gosta de chocolate tanto quanto eu. E aí o espírito que pode volitar, que pode assistir um show do BTS na Coreia ao vivo, porque ele não precisa, né, arrastar a carcaça, pagar ingresso, essas coisas, está desencarnado. É só entrar e assistir. O que ele faz? Ele vem grudar em mim e ficar brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro. Por quê? Porque eu aqui também estou brigadeiro, brigadeiro. Entende? Sintonia. Da mesma forma, isso, aquela pessoa que fica assim, fulano está me traindo. Aí os outros, que também gostam de ver o circo pegar fogo, ficam ali, você está traindo, tá vendo que desaforo, olha lá ele te traindo, desaforo, e você aí se dedicando a ele, e ele está te traindo, olha, ele está te traindo, e fica assim, ó, na sua cabeça fica, e aí a gente deixa levar. Aí é o vício no ciúme, o vício do relacionamento abusivo, que tanto tem as pessoas que são abusivas, quanto muitas das vezes aquelas que têm a síndrome da santa, né, do santo, de ser redentor do outro. E aí eu vou fazer um parêntese aqui na nossa palestra para dizer uma coisa muito importante para as mulheres e para os homens que são espíritas. Às vezes o nosso papel na vida do outro é dizer não, não pode bater em mim. Eu vou na delegacia, vou te dar queixa de você, você vai ter que se afastar. Tá? Apanhar do outro e depois aceitar novamente a convivência, pode não ser caridade. Tá? Caridade, ela pode sim, você dá uma segunda chance para a pessoa, se houver condições de dar a segunda chance para a pessoa. Porque às vezes não dá. E às vezes o seu papel naquele karma é justamente educar o outro para que ele saiba que ele não pode bater nos outros. Que nada justifica a violência. E quando Jesus mandou a gente virar a face esquerda e a face direita, sei lá, virar o rosto, bater num lado, oferece o outro, ele falou do ponto de vista moral, não literalmente. Né? Porque senão você coloca a sua vida em risco e você dá ao outro um aval para que ele continue errando. E não é assim que a gente precisa evoluir. Então, se você está correndo risco de vida, se você está vivendo uma relação tóxica, procure ajuda. Né? O Centro Espírita, inclusive, tem atendimento fraterno para ajudar nisso. Né? Nada justifica um abuso físico, psicológico, financeiro, enfim. Então, o perispírito imprime essas lesões nas futuras organizações fisiológicas e a gente, quando reencarna com problema naquela área que a gente sobrecarregou. Aí a gente entende porque tem tanta gente nascendo com alergia respiratória. Os fumantes de antigamente, que fumaram muito, prejudicaram o pulmão e agora estão reencarnando com asma, com bronquite. Ó, tosse. Asma, bronquite. Estou brincando. Mas muita gente é por isso, nem todos. Mas muita gente é assim. Por quê? Houve uma impressão. Mas antigamente não se sabia tanto os problemas que o cigarro poderia trazer, que o fumo poderia trazer. Então, por isso, essas pessoas estão vindo com lesões menos graves. Então, é importante a gente entender que
não é lei de talião, não é olho por olho, dente por dente, mas existem consequências para tudo que a gente faz. Se não respondermos nessa encarnação, será em alguma outra encarnação que a gente vai ter que dar conta com a lei. E o perispírito vai plasmar no novo corpo a predisposição orgânica, né? Porque é o perispírito que plasma o modelo organizacional biológico. Por isso que as alterações hereditárias ou congênitas vão acontecer. Não é ao acaso, nada é ao acaso, o acaso não existe. Mas elas acontecem para que o espírito aprenda, exercite ou mesmo sirva de exemplo para outras pessoas. Então, tanto pode ser uma expiação, como pode ser uma prova ou ainda uma missão para aquele espírito que está ali. Por isso, a gente não pode julgar. A gente não sabe o que é que trouxe para aquela pessoa aquela vivência. O máximo que a gente pode fazer é inferir para nós o que acontece conosco, porque nós sabemos as nossas tendências e as nossas inclinações. Então, quando você tem a dependência química, aquilo que a gente falou, o dependente de álcool e de outras drogas, mais até do que dependentes de outros tipos de comportamento, se transformam em perigoso instrumento dos espíritos obsessores. Porque atraem, né, porque lesionam o sistema nervoso central e, por conta disso, atraem e fica mais fácil haver essa simbiose espiritual, muitas das vezes chegando às raias da subjugação. E aí, por isso, a gente precisa tomar, né? Jesus, o que foi que eu fiz? Precisamos tomar esses cuidados, porque os obsessores podem ser de dois tipos. Aqueles que estão atrás da gente por afinidade, pelo uso daquela substância, e aqueles que querem vingança. E aí fazem de tudo para induzir a gente, onde a gente já tem a fraqueza, para que a gente possa se perder. Lembrando que a grande maioria das obsessões nesse sentido é por afinidade. Existe um percentual, 30% talvez aí, estou chutando, mas uns 30%, menos da metade é por vingança. A grande maioria é fraqueza mesmo. E aí, muitos desses espíritos, quando são atendidos em mesa mediúnica, dizem assim, mas eu sou obsessor de fulano? Nada, fulano é meu parceiro, fulano é meu chapa, já salvei a vida dele 2 vezes. Por que faz isso? Porque eu não vou achar outro tão rápido para ter a mesma sintonia que eu para a viciação que a gente gosta. Então, quando a gente acaba desenvolvendo uma viciação, a gente sabe que a gente não está sozinho nessa. A gente vai atrair. E quem já leu os livros de André Luiz sabe que não é fácil desfazer um processo obsessivo, principalmente nesse que é ligado por afinidade. Porque você afasta o desencarnado e o encarnado chama de volta. Aí você consegue doutrinar aquele desencarnado, convencê-lo e ele se afasta, ele não quer mais saber daquilo, ele se regenera, ele vai seguir a vida dele. Mas o encarnado não. O encarnado ainda está ali chamando outro para poder compartilhar das mesmas fraquezas. Por isso tem que se tratar os dois. Na casa espírita você trata o desencarnado, na desobsessão, mas o encarnado precisa ser tratado também. Senão, é só enxugar gelo. Você resolve um problema para o desencarnado que se regenerou, beleza, mas para o encarnado que está atraindo outros, não. E às vezes o encarnado é que obsidia quem está do lado de lá. Então a gente precisa ter sempre isso em mente. Esse nos bastidores da obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, onde eu tirei essas informações. E aí, aquilo que a gente já falou, né? Lá após a tempestade de Joana de Ângeles, ela explica isso com um pouco mais de detalhes, que quando a gente desencarna viciado, a gente leva essa sensação para o lado de lá. E do lado de lá, por mais que você consiga, a força da mente, plasmar a realidade, não tem como você ter a mesma sensação que existe no corpo físico. Então, o desencarnado, ele pode plasmar um copo da Coca-Cola, ele pode pensar na relação sexual, ele pode simular o uso de droga, mas não consegue sentir porque não tem as terminações nervosas que o corpo físico tem. Então, embora, como a gente falou, o espírito possa ir aonde quiser, soprar onde ele quiser, fazer o que ele quiser, ele fica preso mentalmente àquele hábito que ele não consegue mais fazer porque está no plano espiritual. Então, o que ele faz?
ele vem em busca de alguém que tenha sintonia, onde ele possa usufruir do fluido vital e das sensações que o indivíduo está sentindo. Então, conseguir essa afinidade de forma mais intensa não é tão fácil. Você precisa achar alguém que te dê abrigo. Por isso que quando o desencarnado encontra um encarnado que dê sintonia, ele possa obsidiar por afinidade, ele vai proteger esse cara com unhas e dentes. Não vai deixar ninguém chegar perto. Inclusive os mentores. Ele vai se apossar e vai, é meu amigo, é meu colega, meu companheiro de copo, meu amigo de bar, minha amiga da gandaia, seja lá de onde for, mas por conta disso, a gente tem essas dificuldades que a gente, quando desencarnar, a gente vai encontrar ele, mais uma galera, e a gente vai estar junto no mesmo bolo, tentando buscar ainda os mesmos, as mesmas sensações que não é mais possível sentir do lado de lá. Então, preparar-se para o lado de lá, eu estou falando para vocês, eu estou imaginando a cara do meu mentor olhando para mim. Né? Pois é. A gente precisa ouvir isso. Não é tão fácil assim. Por mais que a gente acredite na encarnação, mudar o ponto de vista mental não é tão difícil. O difícil é agir. Por isso, Jesus sempre falou para a gente que a fé sem obras é morta. Eu preciso agir de acordo, eu preciso ter coerência no meu fazer, naquilo que eu acredito. Senão, realmente fica muito difícil a gente querer ter esperança, ter tranquilidade no plano espiritual. Vamos desencarnar dando trabalho para os outros. Então, por isso, precisamos tomar cuidado com preconceito. Porque independente de quem você seja, da fé que você professe, do tipo de pessoa que você é, da idade que você tenha, todos nós temos algum tipo de viciação. E o problema não é a droga. E eu vou provar isso para vocês agora. Porque a droga todos nós sabemos. Lícita ou ilícita, né? A gente pode se viciar em qualquer tipo de substância. Mas existe gente que é viciado em organização. Não pode ter nada fora do lugar. Aquela organização ali de roupa é o meu sonho para o meu armário. Consigo? Nunca. Mas eu penso que acho que seria legal aquilo ali. Tem gente que vive assim. E você ser organizado não é o problema. O problema, de novo, é a viciação em organização. E aí, por conta do vício, sua vida fica atrapalhada por causa disso. Você não consegue usufruir. Você olha aqui, os livros estão em tamanhos diferentes e não em tamanho crescente, de tamanho de capa, ou não está na ordem alfabética, ou o degradê de cor não é o suficiente, o indivíduo não consegue prestar atenção na palestra. Ele fica o tempo todo olhando ali e mentalmente preocupado com aquilo. As cadeiras não estão devidamente alinhadas, né? E aí isso traz para a pessoa um sofrimento mental, e ela também passa isso com os outros, porque ela não consegue, é aquela pessoa que você está conversando com ela está o tempo inteiro te ajustando, está arrumando seu cabelo, está puxando o pelinho da sua roupa, está arrumando não sei o que em você, porque ela não consegue se controlar. Então, nesse caso, é um caso que precisa de cuidados, né? Muitas das vezes a gente vê isso em pessoas que têm neurodivergência. Aí é uma outra situação, é um cérebro que funciona diferente. Mas muita gente é assim, não era assim quando era criança, nem quando era adolescente, e de repente algum gatilho aconteceu e o indivíduo precisa ter essa organização e começa a viciar a mente nesse tipo de comportamento. Um outro tipo de problema é hoje o vício em magreza. A busca pelo corpo perfeito é um problema. A ponto de muitas das vezes a gente vê em pessoas que têm um poder aquisitivo altíssimo, a única coisa que tem algum volume são as próteses de silicone nessa moça. O restante, né, o Mounjaro e o Ozempic, fizeram o trabalho. Ou às vezes a própria anorexia nervosa. Transtornos que a gente desenvolve por conta do vício mental em um tipo específico de corpo. Falamos da magreza. Tem um outro tipo de problema chamado vigorexia, que é quando o vício é no corpo grande, forte, musculoso, estruturado.
a ponto do indivíduo usar esteroide anabolizante para conseguir hipertrofiar. Então, a mente está tão voltada para isso, a vigorexia ela se instala quando o indivíduo, além do uso do esteroide, não consegue falar de outra coisa ou fazer outra coisa que não seja atividade física. É o tipo de pessoa que você chama, você quer namorar com ela, chama para ir no cinema, não vai, porque não pode fazer atividade física dentro do cinema. Vai na praia com você, porque na praia pode fazer atividade física enquanto está namorando. Então, novamente, é uma situação em que a mente está presa num objeto ou num comportamento de desejo realmente beirando o absurdo. A compulsão que eu tenho, né? Viciação em comida. Botei aqui propositalmente uma pessoa que aparentemente tem o peso normal. Tá? Que nem todo mundo que é viciado em comida é gordo. Muita gente é viciada em comida e é bulímico. E as pessoas que sofrem de bulimia não têm aumento de peso. Elas permanecem com peso normal. Elas não emagrecem, mas também não engordam. E são capazes de comer 10.000 calorias numa única refeição. O equivalente a 5 dias de alimentação, elas comem num dia só, num ataque, e depois tentam compensar. Mas então você tem um transtorno e é uma viciação, né? Dessa coisa de você sentir o prazer, mas não mexer com a questão do peso. E isso tem consequências extremamente graves para o organismo. Todas essas compulsões que a gente está falando trazem algum tipo de dano à nossa saúde. Além disso, o vício em compras. Aqui aconteceu ano passado, 2025, uma mulher fez uma dívida, saiu aí no G1, de mais de 240 mil reais em compra de roupa que ela fez e fora o que ela conseguiu pagar, que era o que ela já não tinha conseguido pagar, o equivalente a uma casa. Então, muita gente tem compulsão por compra. Nossa sociedade é uma sociedade que induz a gente ao consumo, né? Somos consumistas. E a gente precisa combater isso com todas as nossas forças. Porque a maioria de nós, inclusive eu, quando o cartão vira, né, a gente parece a Frozen que saiu do palácio em rumo ao deserto do gelo, entra dentro do shopping, let it go, com o cartão na mão, porque agora virou, posso comprar. Mas tem gente, isso aí é um comportamento normal da maioria de nós que tem responsabilidade financeira. Mas tem gente que não é assim, que mesmo endividado, está fazendo mais e mais e mais e mais dívidas. Porque comprando coisas que não precisa, comprando coisas que não vai usar. Passa horas nos aplicativos montando carrinho. E aí, uma hora qualquer, acaba comprando aquele monte de coisa para não perder a promoção do 8 do 8, do 9 do 9, do 10 do 10, que todo mês agora tem uma promoção imperdível. Então, a gente, quando vê, nós somos empurrados desde crianças ao consumismo. Quem tem filho pequeno deve lembrar de uma boneca desse tamaninho, zoiuda, feia, que não fazia nada, ainda via dentro de uma bola que você não sabia qual era a boneca que você tinha, que você pagava R$150 por ela. LOL. R$150 uma bonequinha desse tamaninho, que não era articulada. Tinha um olho desse tamanho, a bichinha era feia. Eu, pelo menos, não achava bonita. E você não sabia, você não podia escolher. Você comprava a bola e ela vinha lá dentro. E as crianças brigavam. Minha irmã comprou umas para minha sobrinha genéricas, né? Mais baratinhas, porque aí dava para comprar. E a minha sobrinha sofreu bullying na escola porque ela estava com a LOL, que não era a LOL correta. Então, consumismo, busca por marca, você desprezar os outros, isso tudo é vício mental, que pode acabar chegando a um vício de compras. Você só é feliz se tiver o iPhone 17 Pro Max na sua mão. Se o seu for qualquer coisa menos, não é aceitável. E aí a gente vê toda uma geração sofrimento psicológico, sofrimento físico, muitas das vezes, pensando até mesmo em suicídio, porque não consegue consumir o que a sociedade mostra que é o ideal. É um tipo de viciação. Então, além dela, vício em trabalho. Aquela pessoa que mesmo nas férias fala de trabalho. Não é maneiro?
Mesmo nas férias fala de trabalho, meu esposo. Tira férias, vai para o trabalho todo dia. Porque tem um experimento, porque tem um negócio. A gente não consegue desligar. Eu estou rindo dele, estou mexendo com ele, mas eu sou a mesma coisa. Eu falo em aula o tempo inteiro, falo dos meus alunos o tempo todo, falo na matéria o tempo todo. Então, se a gente não viciar, não vigiar, a gente vicia. Porque é algo que dá prazer. Você está fazendo uma coisa que você percebe que é importante, que é útil, que vai ajudar outras pessoas. E aí, quando você vê, você está com 8 dias na casa espírita, tem 7 dias a semana, você está vindo 8. Pode ser um vício em trabalho espiritual, também é vício. Lembra do irmão Jacó, no livro Voltei. Vocês já leram esse livro? É a experiência de um trabalhador espírita que fez muito pelo movimento e nada por si mesmo. Quando desencarna, ele não está numa boa situação. E ele se surpreende, porque ele foi presidente de FEB, ele ajudou a construir o parque gráfico, ele fundou um monte de casa espírita, ele fez um monte de doação, ele fez um monte de trabalho no bem, mas não se iluminou. Fez igual a mim. Deu palestra para um monte de gente, mas não conseguiu controlar a boca. Eu, no caso. Então, a gente tem que aprender a entender que o trabalho é importante, inclusive o trabalho no bem, é muito importante. Mas a gente tem que aprender a ter equilíbrio com tudo. E que nós também precisamos trabalhar a nós mesmos. A gente faz isso no trabalho no bem e nos momentos de lazer. Todos nós precisamos. O André Luiz aprendeu isso lá em nosso lar e contou pra gente. Ele estava lá desesperado, limpando as câmaras lá de nosso lar, e Narcisa chegou para ele e falou: meu irmão, todo trabalhador precisa de um descanso. A gente precisa refazer as forças. Vá descansar. Então serve para nós também. Precisamos desse momento de descanso, de mente, de parar de pensar um pouquinho, ir para a caixa do nada, né, e ficar um pouquinho ali, um pouquinho. O problema é que a gente abre o joguinho, a gente abre a rede social, a gente abre o vídeo e a gente passa, quando vê, 2 dias ali brincando, e aí é tempo demais, né? De novo, a palavra é equilíbrio. E o vício que hoje todos nós temos, que é a ciberdependência. Eu, inclusive, já faz parte da extensão do meu corpo, é o meu celular. Ele já está aqui agarradinho em mim, que é para não perder de jeito nenhum. Então, tudo bem, a gente use o celular, até mesmo para o lazer, de forma moderada, mas a gente às vezes senta à mesa e está cada um numa rede social, cada um fazendo uma coisa. Não há nem mesmo os 40 minutos que a gente precisa ali de conversa com aqueles que convivem com a gente dentro de casa. Aí você não sabe direito o que está acontecendo, aí você se assusta quando descobre que seu filho está no Discord. Eu descobri que meu sobrinho está no Discord. Como? Com um que a gente chama é um fake, né? A gente chama de Dix, que é um perfil falso. Eu fiz alguns perfis falsos para seguir meus jovens de mocidade. Descobri que 2 estão usando vape. Por quê? Porque estou no closet friends dele. Como menino de 17 anos. E como eu, vários predadores sexuais também fazem Dix. Também entram no Discord, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Facebook hoje ninguém mais usa, da gurizada jovem. É TikTok e Discord, que eles estão usando mais. E a gente entra dentro dessas redes e você percebe a quantidade de predadores que tem ali dentro. E a gente precisa estar de olho no que os nossos jovenzinhos estão, com quem eles estão olhando, com o que eles estão conversando dentro do quarto fechado na nossa casa. Porque internet é terra de ninguém. Por mais que haja alguma regulação, por mais que tenha a lei FELCA, ainda não está nem perto de ser um ambiente seguro para menor de idade. Até para nós que somos maiores, a gente tem visto aí a quantidade de golpe que tem acontecido, né, de assédio, de maldade que tem por aí. Então, crianças e adolescentes, mais do que nunca, precisam ser protegidos dessas redes. Pode entrar com supervisão dos pais, preferencialmente após os 12 anos. Antes dos 12, o ideal é que a criança não tivesse contato com rede social. Rede social, gente, é TikTok, Instagram, essas coisas. Mas todos os amiguinhos dos meus filhos têm. Sim, mas aí eu vou usar a mesma fala que minha mãe dizia para mim, que é: você não é todo mundo. Né? Em alguns momentos, a gente precisa
que os filhos entendam que essas redes eles podem utilizar de outras formas, ou quando estiverem mais velhos. Mais jovens podem conversar pelo telefone, né, por voz, podem conversar por cartinha, podem conversar enquanto estão na escola. Fora da escola é outro momento. Porque o que acontece? Por causa do WhatsApp, a gente está fazendo as atividades full time. Quando, para qualquer um de nós, os nossos pais seriam chamados ou teriam que responder ao seu chefe às 10 horas da noite de um sábado. Não sei vocês, mas eu recebo mensagem da minha chefe 10 horas da noite do sábado, avisando que tem alguma coisa para fazer na segunda-feira, mas ela avisa no sábado. Aí eu passo o sábado e o domingo preocupada com o negócio que eu tenho que fazer na segunda. Já tirou a minha parte do final de semana. Então, a gente está quase que full time trabalhando. Né? E aí, quando você percebe, você não consegue relaxar e ir para aquela caixa do nada que a gente precisa por conta do celular. Já vi áudio, já ouvi áudio, né? Assisti vídeos onde mostravam áudios de chefes dizendo para o funcionário que estava de férias que ele não podia bloquear a empresa quando estivesse de férias. Se eles precisassem, eles teriam que entrar em contato. E ele não estava respondendo, porque ele estava viajando. Nas férias. Então, é um tipo de relação que a gente ainda tem que aprender a resolver. E, além disso, nem vou falar de bete, de tigrinho, de cordeirinho, de macaquinho e outros monte de bichinho que se usa para viciar a galera em jogo de azar, né? Que hoje é um problema seríssimo na nossa sociedade. E tudo isso para quê? Para lembrar que, no meio de tanta viciação, e eu nem falei de maledicência, que tem gente que adora uma fofoca, tem gente que adora um problema, aquela história que está a família inteira sentada no almoço do domingo, aí vira alguém, sempre tem um parente que vira e fala assim, aí ó, agora tá rindo para você, mas ontem estava falando mal da sua filha. Aí começa um a ficar com raiva do outro, tirar satisfação. Aí quando o caos está instalado, a pessoa está satisfeita. Tem gente que é assim. E aí isso também é um tipo de viciação. E aí quando a gente vê, a gente está com um problema, né, e a gente precisa resolver. E como eu falei, todo vício é possível ser tratado. Nem todo é possível ser curado, mas tratado e controlado sim. Então, mesmo que o vício que você tenha não seja possível de se curar, é possível se tratar e se controlar. E a Casa Espírita traz um monte de ferramentas para a gente. Na Casa Espírita, a gente recebe o passe, e o passe magnético, ele é importantíssimo quando a gente está receptivo a ele, a gente deseja ardentemente que esse passe nos auxilie. Então, na hora do passe, a gente tem que estar mentalizando o nosso corpo, é o momento de mim, né, de eu me amar. E aí, ele vai auxiliar na reconquista da saúde espiritual, que reflete, muitas das vezes, a saúde física. Ele vai reequilibrar, ajudar a gente a reequilibrar as emoções, porque a gente sai daqui mais calmo, mais tranquilo, mais motivado para enfrentar o mundo lá fora. Ele ajuda na desintoxicação daquelas energias deletérias que a gente acaba entrando em contato e na restauração do perispírito, das lesões que a gente mesmo vai causando. Mas o passe sozinho resolve? Porque ele é passe, mas ele não é passe de mágica. Para ele funcionar, nós precisamos fazer a nossa parte. Não é só estar com vontade de melhorar, tem que fazer as obras. Ao sair daqui, tem que botar a água da paciência na boca e segurar a língua para não falar desaforo para os outros, que é um desafio, porque para mim, eu já quase engasguei 2 vezes com a água da paciência na boca. Hoje eu não uso mais a água da paciência, eu mordo a língua, toda ferida aqui do lado. Por quê? Porque a vontade de dizer um desaforo é muito grande. Ainda mais quando alguém fala um desaforo para a gente. Quando a gente se sente injustiçado, a gente está muito na defensiva, né? Porque aí fora o mundo é muito agressivo. E a gente acaba viciando e indo no automatismo. Mas Jesus nos recomenda afastar-nos do mundo, né? Afastar desse tipo de automatismo que a gente está acostumado. Então, além do passe, que a gente precisa tomar e precisa também estar envolvido nesse momento, a água fluidificada, que ajuda também aí molecularmente a contribuir na reconstrução da saúde integral, aí eu estou falando também de corpo físico, por isso que muitas das vezes você sente gosto na água fluidificada.
E aí aquele copinho que você pega, às vezes não é ao acaso, o seu mentor te guia para escolher aquele copinho. E se você traz a sua garrafinha para fluidificar, a espiritualidade cuida de botar os fluidos que você e sua família precisam naquela garrafinha para você levar para casa. Por isso, tragam as garrafinhas para fluidificar, é sempre muito importante. Além disso, tem os serviços de desobsessão, que vão ajudar a esclarecer tanto o obsidiado, que somos nós, quanto os obsessores, que são os desencarnados, quando é essa relação. Às vezes o obsidiado é o desencarnado e o obsessor é a gente. Então, de qualquer forma, todo mundo precisa ser tratado dentro das questões de desobsessão. Não é botar seu nomezinho no caderno e achar que a espiritualidade vai fazer todo o trabalho sozinha. Eles vão ajudar tudo o que eles puderem. Muitas das vezes, a gente já viu isso em vários livros, tanto de André Luiz, como Manuel Flamengo de Miranda, como outros, Bezerra de Menezes e tudo mais, contando para a gente que movimentam-se colônias, às vezes até em estados diferentes, em locais diferentes, não só do globo, mas também do universo, para poder ajudar aquela pessoa que está precisando. Mas a pessoa tem que fazer por onde também, né? Tem que colaborar. Por isso que os verbos, quando Jesus fala para a gente, são todos no imperativo. Bata, peça, ajuda-te. Aí sim, a porta se abre, vai ser o céu e o universo se movem para te ajudar. Mas primeiro passo é nosso. Prestem atenção, Jesus sempre falava para a gente no imperativo. Faz você primeiro. Aí depois a espiritualidade age. Além disso, ô Senhor, eu de novo fazendo besteira. Além disso, oração, porque dentro da casa espírita a gente ora, mas a gente consegue orar junto, né? Jesus falou que somos um feixe de varas, que é muito mais resistente do que a gente sozinho. A gente consegue aurir forças e confiança, porque muda os nossos centros de energia, melhora a circulação dentro dos chakras e nos aproxima dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos que realmente desejam o nosso bem, e eles podem, nesses momentos, soprar para a gente as inspirações e as boas ideias para a gente poder seguir a vida, além dos ensinamentos, né, de todas essas informações que a gente recebe e que precisamos nos esforçar para manter a nossa coerência. E, junto disso, não esquecer dos amigos, né? Na casa espírita, a gente faz amigo de verdade. Gente que, como a gente, erra, que, como a gente tropeça, que sabe que também todos nós somos suscetíveis aos erros e, por isso mesmo, consegue compreender a gente num nível que, muitas das vezes, fora do centro, a gente não encontra. Então, a gente tem contato dentro da casa espírita com pessoas que a gente, nas nossas vidas, fora da casa, a gente nunca teria contato. Eu vejo muito isso no processo Comerge, que me trouxe amigos, inclusive de fora do estado, que eu não teria condição de conhecer, vivendo só no mundinho, casa, trabalho e bairro ali onde a gente mora. Então, é importante a gente estar no movimento espírita, porque ele também amplia socialmente o nosso alcance e a nossa ajuda. E para a gente encerrar, lembrar que por mais que você esteja no fundo do poço, tem alguém lá em cima, de mãozinha dentro d'água, para puxar a gente para cima e para a vida. Jesus não quer a gente cabisbaixo, não quer a gente achando que a gente está fracassado, que a gente não é capaz. Jesus disse para a gente, vós sois deuses. E aí veio o imperativo, brilhe vossa luz. Precisamos nos esforçar, apesar das recaídas, apesar das dificuldades que a gente tem, esforçar para que a gente possa, cada dia, um pouquinho que seja, melhorar a nossa condição moral e espiritual, para que a gente possa usar os talentos que a espiritualidade, né, trouxe para a gente com a ordem de Deus, para que a gente possa buscar cada vez mais a felicidade real, que não é desse mundo, é do plano espiritual, mas que a gente já pode sentir o gostinho do abraço e do carinho do Cristo desde agora. Possamos ir para nossas casas com muita felicidade no coração, sabendo que, apesar das nossas viciações, temos saída, temos ferramentas e temos apoio dentro da casa espírita para que a gente possa movimentar aí fora e irmos buscando com o nosso livre-arbítrio a nossa mudança. Nossa, o do outro é o livre-arbítrio do outro que impera.
Por mais que a gente sofra quando vê um parente, um amigo, um amor nosso sofrendo uma viciação, é o livre-arbítrio dele que impera na vida dele. O que a gente pode fazer é orar, usar as nossas ferramentas e vibrar junto com a espiritualidade para que ele possa despertar como a gente está despertando nesses momentos que a gente está aqui. Muita paz a todos nós.